Jeremias, capítulo de número 1, o versículo é o versículo de número 5. Diz: antes que eu formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Jeremias, capítulo de número 1. Quando nós entendemos a condição de propósito, a gente vai entender aquilo que você busca. Muitas vezes um projeto que você quer, um objetivo, um propósito que você tem na vida. Mas eu não vou falar na condição, na concepção humana. Eu quero falar na condição espiritual. Qual é o propósito da nossa vinda a essa terra? Qual foi o objetivo de Deus nos permitir estar aqui hoje? Eu tenho certeza que não foi por acaso. Então coloque algo no seu coração: você não é fruto do acaso. Há um propósito no seu nascimento. Há um propósito em tudo em Deus na sua vida. Eu estava conjecturando de manhã, falando lá na condição, você pega milhões de espermatozoides na hora da concepção do óvulo. E eu falava de mim, tá eu correndo lá pro óvulo. Aí daqui a pouco vai um espermatozoide, começa a correr na frente. Deus dá um peteleco nele e fala: sai daí que não é você. Não é você. E nasceu a minha pessoa. Mas qual o propósito de Deus no meu nascimento? Qual o propósito de Deus no seu nascimento? A gente pega, por exemplo, um missionário. Ele tinha um propósito de vida, a condição de ser médico. Mas Deus tinha algo para ele. Ele deixou ali a condição da medicina para se dedicar à obra de Deus, buscar o Senhor. E olhando tudo aquilo que Deus já fez através da vida dele, que maravilhoso a escolha a qual o missionário tomou. Quantas milhares de pessoas, ou não milhões de pessoas, não foram alcançadas por Deus. Quando nós olhamos para Jeremias, o Senhor diz: antes que eu formasse no ventre, que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e te dei as nações por profeta. Deus havia um intuito sobre a vida dele. Deus o queria como profeta das nações. Assim, às vezes Deus não pode ter para você a condição do ministério, mas Deus tem um propósito na tua vida. E eu preciso entender esse propósito de Deus. Por isso que nós não fomos algo do acaso, um acidente, não. Havia um mover de Deus, e Deus vai se cumprindo sobre nós a cada dia. Pega um pouquinho na sua Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 1, você está com ela na mão aí. Livro de Colossenses, capítulo de número 1, no finalzinho da Bíblia, você tem Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo de número 1. Eu vou ler no versículo 13 para fazer sentido o texto. Amém? Diz: e ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa maravilhosa. A obra que Jesus fez, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a qual é a imagem do Deus invisível. Está falando de Jesus, o primogênito, o primeiro de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, do que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Quando a gente começa a contemplar essa condição de que tudo foi feito, criado por Deus, às vezes você sai um pouco de São Paulo, por exemplo, vai para uma cidade que a condição de iluminação é baixa, não tem tanta poluição, o céu é mais limpo, e você começa a contemplar, pelo exemplo, as estrelas, você consegue ver constelações. Aquilo é maravilhoso, irmãos.
Isso tudo não foi obra do acaso. A Bíblia diz que tudo foi criado por Deus e para Deus. Você pega a condição de primavera, as flores começam a florescer, você vê aquelas árvores floridas, você consegue ver Deus em tudo. Da mesma forma que Deus, Ele criou todas as coisas, Deus assim também nos fez. A Bíblia diz que nós começamos, presta atenção, como criatura de Deus, como criação de Deus. Todo aquele que recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, como diz João capítulo 1, versículo 12, ele se torna filho de Deus. Diga graças a Deus por isso. Todos são filhos? Não, são criação de Deus. Nos tornamos filhos quando assim aceitamos a Cristo e começamos a viver a sua palavra. João 1,12 diz isso. Por isso que nós olhamos para muitas coisas e conseguimos contemplar a beleza do Senhor. Não sei se você já viu uma arara, por exemplo, de perto. Você vai contemplar aquele bico, algo tremendo. Você vê a composição das penas, a condição da cor. Parece que aquilo foi feito o quê? À mão, uma perfeição tremenda, sim ou não? Sim. E você começa a entender e observar a grandeza de Deus. Então, quando você olha para muitas coisas, você vai ver muitos fazendo o papel a qual foi chamado. Mas será que nós estamos fazendo isso? Será que você tem feito isso? Ou você tem desperdiçado a sua vida? É algo que nós precisamos pensar. E essa mensagem, e essa palavra, ela vai nos confrontar. A Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Você é a criação de Deus. Diga glória a Deus por isso. Mas se Deus criou você, se Deus criou a mim, qual o propósito? Será que Deus nos criou só para que a gente ficasse aqui na terra? Para que simplesmente o tempo passasse, a gente envelhecesse? Por isso, nós precisamos entender qual o propósito de Deus. E olhe para quem está do seu lado e diga, você tem não só um propósito, mas você tem vários propósitos. Diga glória a Deus. Diga, você tem vários propósitos. E é verdade. Por isso eu não vou conseguir falar de todos, mas nós vamos ver um. E conforme vão passando os dias, vamos ver os outros. Se a gente for colocar, fica um ano inteiro de 2021 e não acaba isso. Por isso, pega a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 43. Isaías 43. Você em casa também, acompanha aí no nome de Jesus. Isaías capítulo 43. Pega aí na sua Bíblia, esperar você pegar aí, no nome de Jesus. Glória a Deus. Isaías capítulo de número 43. Isso, pega aí para a glória do Senhor Deus. Em nome de Jesus. Achou? Do versículo, eu vou ler o versículo 7. O versículo 7 diz: para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão, Isaías 43, 7, diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para minha, e os formei, sim, eu os fiz. Quando Deus, ele vai falando, o Senhor, ele mostra no versículo 2, que quando passares pelas águas, eu serei contigo, pelos rios eles não submergerão. No versículo 3 diz, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. E quando ele chega no versículo 7, ele diz, a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. Você foi criado, irmãos, com um propósito. Você foi criado para a glória de Deus. Que quando você contempla uma criação do Senhor, você consegue enxergar Deus. Você consegue ver o toque de Deus. Você consegue ver o mover de Deus. Você pega a condição do sistema solar, por exemplo, como funciona, é algo perfeito. Maravilhoso.
Se a terra estivesse um pouco distante do sol, nós congelávamos. Um pouco mais perto, calor intenso, não haveria vida sobre a terra. Estamos no lugar exato. Deus faz as coisas de forma perfeita, para que todos contemplem a sua glória, e muitos não conseguem enxergar isso. Mas a Bíblia diz que eu fui criado para a glória de Deus. Você também foi criado para a glória de Deus. Mas será que eu tenho resplandecido essa glória? Será que eu estou resplandecendo essa glória? Eu não sei se você já teve uma oportunidade de conversar com alguém, de você estar falando com aquela pessoa, e você, no seu coração, você diz: eu vejo Deus nessa pessoa. Eu vejo Deus nessa pessoa. Eu não sei se você já teve essa oportunidade. Por isso, o propósito de Deus, um dos para a sua vida é: você foi feito para a glória de Deus. Nós não fomos feitos para a condição de viver uma vida em pecado, não. Para viver uma vida dissoluta, não. Para desperdiçar a nossa vida, não. Há um propósito, para que venhamos refletir essa glória do Senhor. Diga glória a Deus por isso. Diga: eu fui criado para a glória de Deus. Por isso você não é obra do acaso. Ainda que muitos não possam reconhecer, muitos não possam enxergar, foi esse propósito que Deus fez você. Mas a condição é: eu fui criado para isso, mas eu estou sendo isso? Eu tenho resplandecido essa glória aonde eu estou, na minha casa, na minha família, aonde, sei lá, eu trabalho, aonde eu estudo, aonde eu vou? Eu preciso perceber isso, irmãos. Se você pega a sua Bíblia, no livro de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, eu vou pular um pouquinho, depois eu volto. Deus nos fala algo importante. No versículo, 2 aos Coríntios capítulo 3, o versículo de número 18. 2 aos Coríntios 3, 18. Amém? Achou? Diz: nós todos, tem tradução que diz mas todos, com rosto, tem tradução que diz cara, face, descoberta, refletimos como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Se eu fui feito para a glória de Deus, sim, mas para quê? Para que eu possa resplandecer essa glória. E o que se entende sobre essa glória? É esse brilho de Deus sobre a nossa vida. É esse mover, esse poder de Deus, essa beleza de Deus, tudo aquilo que envolve a Deus. Quando alguém olha para nós, a pessoa tem que ver essa glória, essa beleza de Cristo na nossa vida. Seja na condição do fruto do Espírito, do amor, da paciência, da alegria de Cristo. Por isso que quando você está murmurando, você não está refletindo a glória de Deus. Por isso que quando você está num caminho totalmente contrário, seja de erro, de pecado, você não está refletindo a glória de Deus. Você reflete a glória do Senhor aqui. Quando você entende isso, que com o rosto descoberto, enquanto algo estiver nos cobrindo, a glória do Senhor não pode ser refletida. Eu não sei se isso é costume ainda nos dias de hoje no Brasil, em alguns países sim, mas quantas vezes você já viu a noiva com o véu? Já viu? Já teve a oportunidade? E na hora do casamento, ela tira o véu. Será que não há um véu que precisa ser tirado? Aquilo que está impedindo que você possa brilhar, e quem tira é você. Deus, Ele mostra. Deus vai mostrando e tem mostrado a muitos. Por isso que com o rosto descoberto, nós refletimos a glória de Deus. De glória em glória, nós vamos sendo transformados, ou seja, nós vamos refletindo cada dia mais. Diga graças a Deus por isso.
Mas nós temos que tomar um atento e um cuidado em relação de que a nossa caminhada aqui, ela é muito rápida. Se você pega o livro dos Salmos, capítulo 90, livro dos Salmos, capítulo de número 90, pega aí na sua Bíblia. Nós vamos ver algo importante. Por isso que, o que é essa glória de Deus? Esse esplendor, esse brilho, essa demonstração de poder. E a gente vai ver mais isso. Livro dos Salmos, capítulo 90, no versículo 9, diz: pois todos os nossos dias vão passando na sua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto que? Ligeiro. Você já viu aquela expressão? A vida passa rápido. E é verdade. Mas assim, os nossos dias, os nossos tempos têm passado. Mas será que na nossa vivência nós estamos refletindo essa glória ou estamos perdendo tempo? Ou estamos preocupados conosco e nos esquecemos do principal propósito? Você foi feito para a glória de Deus, para a demonstração que existe um Deus, que existe um Deus que sara, que cura, que liberta, que restaura. Por isso que os nossos dias vão passando, irmãos. Ano que vem eu faço 40 anos, misericórdia. Só de pensar, fico de cabelo branco. E eu estava falando de manhã, os anos vão passando. Eu me recordo que eu via, às vezes, pessoas de idade sempre andando com chaveiro, com um cortador de unha. Eu ficava me perguntando, mas para que isso? Às vezes a gente é curioso, não sabe. A idade chega. Eu tenho percebido que as minhas unhas parecem unha de gavião, cresce toda semana. Toda semana eu tenho que cortar a unha. Se você pegar a minha chave, o que tem na minha chave? Pendurado nela? Cortador de unha. Tá lá. Tá lá. Ou seja, passa rápido. Passa rápido. Mas será que nós estamos vivendo para a glória de Deus? Será que estamos resplandecendo essa glória de Cristo aqui nessa terra? Ou como nós estamos vivendo? A Bíblia, ela vai nos dizer assim, eu vou ler o versículo, depois eu falo o texto. Amados, peço-vos como peregrinos forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, desejos, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Em outras palavras, estamos de passagem. Mas a Bíblia diz, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que resplandecer essa glória, esse brilho, essa essência de Deus. As pessoas têm que olhar para mim, olhar para você e falar, eu vejo Deus em você. Diga glória a Deus por isso. Querido, esse ano foi um ano muito atípico, irmãos. Um ano muito diferente de tudo. Nós estamos aí, 2021 às portas. Que 2021 você possa resplandecer essa glória de Deus. Nós vamos viver um ano de libertação. Para que venhamos viver essa libertação, Deus vai trabalhar sobre a nossa vida, para que venhamos nos libertar de tudo aquilo que impede que essa glória de Cristo venha brilhar sobre nós. Diga glória a Deus por isso. Por isso, qual o propósito de Deus na sua vida? Muitos. Mas um deles, que você possa resplandecer a glória dele. Esse brilho, essa essência de Deus, na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu bairro, onde você for, onde você vá, porque a nossa vida passa rápido. Pega no Salmos capítulo 19, livro dos Salmos capítulo de número 19, pega aí na sua Bíblia, eu vou ler a partir do versículo 1. Salmos capítulo 19. Diz, os céus manifestam a glória de Deus,
e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um diga faz declaração ao outro diga. Uma noite mostra sabedoria à outra noite. Sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra. As suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol. Quando você contempla a condição do firmamento, da criação de Deus, às vezes você pega, como eu dei o exemplo, você pega a condição celeste, você pega ali uma constelação, aquilo ali não tem voz, aquilo ali não tem fala, mas aquilo ali fala ao seu coração, mostrando a grandeza de quem? De Deus. Por isso que a Bíblia, ela nos diz, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa. A sua voz ressoa. Você está ali, quem já teve esse privilégio, eu nunca tive, mas você está num cruzeiro, por exemplo, no meio do oceano. Quando você olha aquele mundão de mar, sem fim, você fala, misericórdia. Isso não é coisa do acaso. Não tem voz, mas isso ressoa, irmãos. Por isso, se você viver, viva para a glória de Deus. Não faça da sua vida uma caminhada sobre essa terra de uma forma inútil. Faça valer a pena cada dia da sua vida. Coloca para mim aí, Carol, deixa a Carol colocar Salmos capítulo de número 8. Fica aí, Salmos capítulo de número 8. Coloca para mim, por favor. Verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Vai o versículo 2. Da boca das crianças, dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer escalar os inimigos vingativos. Verso 3. Quando vejo os teus céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, quem é um homem mortal para que se lembre dele? O filho do homem para que o visite? Em tudo nós vemos a glória de Deus, naquilo que Deus fez. Mas será que as pessoas estão vendo a glória de Deus na minha vida? Será que as pessoas estão vendo a glória de Deus na sua vida? Viva para a glória de Deus. Viva para que você possa resplandecer a glória do Senhor. Se há alguma coisa, se há algum véu que está impedindo que essa glória possa resplandecer, fala com Cristo hoje. Se coloca diante dele. Hebreus capítulo de número 1, pega aí na sua Bíblia. Já vou terminar já. Livro de Hebreus, capítulo de número 1. Nós não temos uma condição de luz própria. Como é que eu consigo resplandecer, brilhar? Como isso é possível? Hebreus capítulo de número 1, pega aí. Amém? No versículo 1 diz, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, que é Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória. Jesus, quando Jesus andou nessa terra, Jesus falava, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. As pessoas têm que ver essa glória de Deus na nossa vida. Ela tem que ver essa glória de Deus da igreja, uma igreja santa, uma igreja que ama Deus, uma igreja que anda na presença de Deus, que honra o teu Senhor, que anda diante de Deus. Por isso,
Você nasceu para resplandecer a glória do Senhor. Não faça a tua vinda aqui em vão, irmãos. Se você viver, viva para a glória de Deus. O resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por mim a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Diga a glória a Deus por isso. Por exemplo, pega aqui 2 copos. É que eu gosto de beber água, os irmãos colocam logo 2. Tem água em um, no outro tem o quê? O que tem aqui, irmãos? Misericórdia. Água. Amém? Água e água. Deixa eu colocar aqui. Qual a diferença? Não, o que tem aqui dentro? A Bíblia diz que Jesus e o Pai, eles eram da mesma substância. Não estou falando que seria água, mas é aquilo que não pode ser separado. Jesus é Deus. A palavra do Senhor nos mostra que Ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Por isso, se eu quero resplandecer, eu preciso olhar para Cristo. Eu preciso ter a palavra de Jesus no meu coração. Aquele que fez Jesus resplandecer, Ele vai nos fazer resplandecer. Diga glória a Deus por isso. Por isso não é por acaso. A Bíblia diz que de glória em glória você é transformado. E nós temos que tomar um cuidado, porque muitos começam a resplandecer essa glória. Depois, como Jonas, às vezes pode se desviar. E eu tenho que resplandecer até o fim. Acabei a carreira, guardei a fé. Vive, irmãos, para a glória de Deus. Coloca isso no seu coração. Como mulher, viva para resplandecer a glória. Como homem, viva para resplandecer a glória de Deus. Homem de Deus, uma serva de Deus, uma mulher de Deus, você jovem, você moça. A gente vê muitas e muitos nesse mundo se perdendo. Não, eu vou ser uma jovem que vai resplandecer. Eu vou ser um jovem que vai resplandecer, por querer de Deus. Muitos aqui, se tivessem a oportunidade, eu sempre me falo isso, eu queria ter conhecido Jesus muito antes. Graças a Deus que eu conheci, mas eu queria ter conhecido Jesus antes. Durante muito tempo eu refleti a glória do inferno. Hoje eu busco refletir a glória de Deus. Busque. A Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Passe a refletir essa glória de Deus na sua vida. Para que a gente possa terminar, no livro de Romanos, capítulo de número 11. Livro de Romanos, capítulo 11. No versículo 36. Diz, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Nós vamos demonstrar a glória de Deus aqui nessa terra, mas quando nós fecharmos os olhos, nós estaremos glorificando a Deus nos céus. Nós estamos aqui numa condição de passagem, mas eu não vou viver de qualquer forma nessa terra. Eu vivo para a glória de Deus. Coloca isso no seu coração. Não importa como você estava vivendo, não desperdice a sua vida. Olhe para quem está do seu lado e diga, não desperdice
a sua vida.